Quem é Jesus? Esta é uma série que procura respostas para esta questão fundamental, básica e essencial. Estamos procurando no quarto evangelho. Já vimos 11 respostas dadas pelo evangelho de João. Veremos hoje a 12ª resposta bíblica que nos ensina quem é Jesus. A pergunta é relevante e precisa ser encarada com seriedade, porque nós precisamos, de fato, ter uma opinião muito bem formada sobre Jesus. E para ter uma opinião assim, é preciso buscar informação na fonte certa, na fonte segura, de onde realmente teremos o alimento sólido, as respostas corretas, de maneira que a nossa fé ela seja colocada na verdade. Fé na verdade. E quando cremos na verdade, ela é libertadora. Quem é Jesus? De acordo com o Evangelho de João, Jesus é o batizador no Espírito Santo. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 33, João Batista disse: Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu prefiro a tradução no Espírito Santo. João Batista deu testemunho da verdadeira luz que ilumina a todo homem. João Batista pregou um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, um batismo que deveria ser administrado aos arrependidos dos seus pecados, para que pudessem obter, pela graça e misericórdia de Deus, o perdão para os seus pecados. O batismo não tinha a capacidade, o poder, o rito, a cerimônia em si não tem a eficácia do perdão, mas para os arrependidos, o batismo é altamente significativo. Por isso João pregou o batismo do arrependimento para aqueles que estavam arrependidos dos seus pecados e temiam a ira de Deus e ansiavam pelo perdão. Mas João também nos disse, baseados nos evangelhos, que Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre o seu povo. No entanto, nós encontramos aqui Jesus, João Batista, afirmando categoricamente: Deus o Pai, revelou a João: João, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, é este o que batiza no Espírito Santo. Então Jesus é o batizador no Espírito Santo. João batizava as pessoas na água. Ele imergia, ele mergulhava as pessoas na água. É o máximo que os seres humanos podem fazer, administrar o rito, o símbolo, a figura, o máximo. O batismo é um símbolo externo, visível e concreto de uma realidade interna e invisível, que é aquela que Deus trabalha no coração quando opera convicção de pecado, que leva o indivíduo ao arrependimento e à confissão dos mesmos para perdão. É um símbolo externo e visível, portanto, de uma realidade interna e invisível. Jesus não. Jesus é o único, e é por isso que nós pregamos em Cristo que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, a salvação. Não há esperança em ninguém mais, só nele. Só ele, este é o que batiza no Espírito Santo. É ele quem imerge, quem mergulha cada pessoa que se arrepende e crê no seu espírito. O espírito, aqui no símbolo, corresponderia à água.
É Jesus quem nos batiza no seu Espírito. Só Ele faz isso. E as bênçãos do batismo no Espírito. Em primeiro lugar, Jesus nos batiza no seu Espírito naquele momento da nossa conversão. Quando nos arrependemos e cremos no Senhor Deus, Ele então nos mergulha, nos batiza no seu Espírito. E a primeira bênção do batismo no Espírito Santo é que nós nos tornamos a habitação permanente do Espírito Santo, que nos é dado e nunca mais nos é tirado. Nós nos tornamos a casa, o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus, que vem viver em nós, nos dar nova vida. É o Espírito de Deus. A segunda grande bênção é a plenitude. Quando você é batizado na água, você sai encharcado, você sai cheio de água. Aqueles que são batizados no Espírito ficam cheios do Espírito, na plenitude do Espírito, na plenitude da paz, da bênção, da comunhão e da reconciliação. E o seu coração, ele é cheio da presença de Deus. A plenitude significa que aquela pessoa está sob o controle, a égide, a direção, o domínio do Espírito. E essa plenitude traz grande alegria e paz. E o Espírito produz o seu fruto na vida daquele em quem ele habita. Uma terceira grande bênção é a proteção espiritual. Há no coração do homem um vazio, dizia o grande teólogo Agostinho, tão grande que é do tamanho de Deus, só Ele pode ocupar. E quando uma pessoa é batizada no Espírito, o Espírito entra na vida, Cristo entra no coração do homem pelo Espírito. Por isso Paulo diz, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Cristo vem morar no coração do homem através do Espírito e ele preenche aquele vazio anterior, cuja consequência maior era a falta de sentido de vida e de prazer de viver. Ele vem trazer a plenitude, o enchimento. E com a sua santa e poderosa presença, você tem proteção espiritual. Nenhuma entidade espiritual maligna pode se apossar, se apoderar, entrar no coração, na vida de alguém que é batizado no Espírito, porque agora o Espírito habita ali permanentemente. A possibilidade de ser invadido, atacado e invadido e possuído pelas hostes espirituais da maldade é nula, é impossível. O maligno não toca naquele que, pela graça, arrependeu-se, creu, foi salvo e foi batizado no Espírito de Cristo. A quarta bênção é a liberdade. A palavra de Deus nos diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade da escravização do pecado, dos vícios morais. Assim como existem vícios, dependência química e física, existem dependências e escravidões morais, vícios morais, mentira, engano, adultério, todo tipo de hipocrisia, de inveja, de ciúmes e todo tipo de vício que torna o ser humano intragável e difícil de se conviver, e por isso nosso mundo é como é. Essa escravidão, onde o Espírito do Senhor habita, aí a liberdade do pecado, não para pecar, mas para ser santo. Aí a liberdade desse choque cultural, dessa guerra cultural, no qual este mundo caído, a humanidade avessa e contrária a Deus, que se opõe a Deus, que resiste a Deus, que proíbe o que Deus ordena, que ordena o que Deus proíbe, esse mundo pecaminoso que não devemos amar em hipótese alguma, ele faz pressão para nos moldar, para que nós sejamos como eles são,
Por isso Jesus disse que o mundo nos odeia, odeia os que pertencem a Cristo, porque não pertencem ao mundo. A liberdade destas forças, aquele que está em Cristo, ele tem fé, ele já venceu o maligno e ele venceu pela fé a vitória que vence o mundo. Então, a liberdade, e a liberdade também das forças espirituais malignas. E o Senhor Jesus Cristo nos disse, no capítulo 7 do Evangelho de João, versículo de número 39, ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O batismo no Espírito aguardava a glorificação de Cristo, que ocorreu após a sua ressurreição e ascensão e entronização. Glorificado, ele derramou, ele batizou a sua igreja, os seus discípulos, no seu Espírito. E daí por diante, todos aqueles que pelo poder da pregação e do Espírito Santo são compungidos no coração e que perguntam o que faremos, a resposta é Atos 2:38, Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. O dom do Espírito, o batismo no Espírito, acontece exatamente, são duas maneiras diferentes de se referir ao mesmo acontecimento que ocorre no momento da conversão, quando as pessoas se arrependem e depositam sua fé em Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele é o batizador no Espírito Santo. As religiões podem tornar as pessoas membros das instituições. Os homens podem promover batismos na água, que simbolizam uma realidade invisível e interior. E o batismo cristão tem vários símbolos. Um deles é o símbolo do batismo no Espírito Santo. Devem se batizar nas águas os que já foram, pela graça de Deus, batizados no Espírito, já foram mergulhados, imersos no Espírito de Deus e agora estão cheios do Espírito. Tem a sua santa, doce e poderosa presença que capacita, o confortador, o consolador, que dá poder para pregar, que dá poder para viver a vida cristã moral em santidade. Quem é Jesus? É o batizador no Espírito. Se você quer ser mergulhado no Santo Espírito de Deus para viver uma nova vida, só Jesus pode lhe fazer isso. Ele é a nossa única esperança. Creia em Jesus, pois Ele é o batizador no Espírito Santo.